E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou? Queridos, recebam a paz do Senhor. Gente, eu tô aqui em mais um vídeo. E hoje, como vocês viram na capa do vídeo, nós estaremos reagindo ao testemunho de um grande homem de Deus, um grande amigo, pastor Felipe Santos. E antes da gente começar, gente, gostaria de pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, porque aí o YouTube vai entregar para você o meu conteúdo. E antes da gente entrar nesse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o livro dele, Propósito, Perseguido pelo Propósito. É o livro do pastor Felipe Santos. É um livro onde ele conta toda a trajetória ministerial dele. E o que ele conta no livro é basicamente o que ele vai contar nesse testemunho. Então, se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você corre lá, compra o livro, depois me manda mensagem falando: ó, João, gostei muito do livro, tá bom? Então é isso, vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos! Sabemos que até nos dias atuais, esse profeta, ele é conhecido como profeta fujão. Um profeta que teve uma grande responsabilidade e que, para fazer as suas próprias vontades, fugiu dela. É impossível nós falarmos de Jonas e não lembrarmos desta situação. É impossível, me perdoe, falar de Jonas e não lembrar do momento em que Deus visitou ele e delegou a ele uma missão essa de pisar na terra de Nínive e pregar o arrependimento para aquele povo. Todos nós que conhecemos a história de Jonas sabemos que Jonas, ele fugiu desta missão. Deus desceu, Deus se manifestou, Deus falou com o profeta, Deus liberou uma ordem para ele, mas ele preferiu fugir. Só que eu aprendi uma coisa em meio à minha caminhada, gente. Do propósito do homem, qualquer um de nós podemos fugir, mas do propósito de Deus é impossível. Jonas tenta, Deus delega a missão a ele, e em vez dele fazer tudo aquilo que Deus estava ordenando a ele a fazer, a Bíblia vai relatar que Jonas vai para o porto de Jope, compra uma passagem e pega um navio que está indo na direção de Tarso. Jonas paga um preço para poder viajar e se afastar de tudo aquilo que o céu já havia preparado para ele. Jonas entra dentro do navio e eu acredito que ele procura um dos piores lugares que ele poderia escolher para poder navegar. Ele vai para o porão, até porque quem foge do propósito de Deus nunca escolhe os melhores lugares, sempre escolhe os piores lugares. E não é diferente do que Jonas ele vai fazer. Ele entra dentro do porão, e enquanto ele está dentro do porão, dormindo, a Bíblia vai relatar que Deus vai enviar um grande vento de encontro àquela embarcação. Não é o diabo, não é o homem, não é um fenômeno da natureza, mas é Deus que envia um grande vento, e esse vento causa uma grande tempestade.
ponto da embarcação quase vir a pique, e todos os tripulantes que se encontravam dentro da embarcação morrer. Eu olho para esse texto, gente, eu olho para essa história, e eu lembro um pouquinho do que eu enfrentei em meio à minha caminhada, no momento em que eu estava tendo um verdadeiro encontro com Cristo. Eu saio da cadeia pela primeira vez, começo a entrar em meio de um processo ao qual o céu me colocou. Paro dentro de um hospital, sou colocado dentro de um quarto de vidro, e nesse quarto de vidro eu estava pensando que eu iria morrer. Só que Deus me visitou. Durante 40 dias, Deus se assentava do meu lado na minha cama, e Ele tinha um particular comigo. Ele conversava comigo, e Ele me mostrava que tudo aquilo que eu estava vivendo ou passando, eu estava vivendo ou passando mediante aos erros que eu tive ao longo da minha caminhada. Eu comecei a ter um particular com Deus, quando de repente eu entendi que verdadeiramente não era a minha mente, não era a alucinação do momento que eu estava vivendo, mas eu entendi que era Deus que estava entrando dentro do quarto e estava tendo um particular comigo. Quando eu entendi isso, automaticamente eu olhei para os céus e eu falei: já estou aqui há 40 dias, e se verdadeiramente é o Senhor que entrou aqui durante todos esses dias, me prova que verdadeiramente o Senhor é sobre a minha vida. Eu estou fazendo o exame durante todo esse tempo, e o exame só dá negativo. Se é o Senhor, faça com que hoje esse exame venha a dar negativo. Se o Senhor fizer isso, eu te prometo que eu vou largar tudo, eu vou seguir os teus caminhos. Eu fiz o exame, entreguei na mão da enfermeira, a enfermeira levou o exame, e de repente, às 11 horas da manhã, a médica entra dentro do meu quarto, olha para mim e diz: Felipe, arruma tuas coisas, pode ir embora, porque teu exame deu negativo. Acho que alguém já está entendendo isso aqui. Na mesma hora, eu olhei para os céus e eu gritei e disse: verdadeiramente foi o Senhor que entrou nesse quarto durante todos esses dias. Aleluia, eu estou sentindo uma graça de Deus. Deus não mandou uma missionária, Deus não mandou um pastor para me evangelizar, até porque eu não gostava de crente, gente. Então o que ele fez? Ele desceu pessoalmente, ele entrou no quarto e ele teve um particular comigo. Porque quando Deus quer separar ou quer resgatar um escolhido seu, Ele faz assim: Ele arranca o fuzil da mão, Ele tira a pistola da mão, Ele arranca as drogas, Ele arranca tudo aquilo que pode atrapalhar o processo dele. Ele até coloca no leito, mas quando Ele tem um propósito, Ele desce, Ele desce, Ele desce. Eu não sei quem está nos ouvindo nesta noite, eu não sei quem está aqui dentro, mas de uma coisa eu sei: hoje Deus desceu para ter um particular com alguém aqui, 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 aqui. Só quem acredita nisso, levanta a mão e adora. Pega na mão desse crente que está do seu lado aí, pega. Pega na mão, mas pega com vontade, irmão, porque esse culto tem um propósito. Saculeja a mão dele, saculeja a mão dela. Fala para ele, fala para ela: não fica tranquilo. Fala
fala: fica tranquila, porque quando Deus quer resgatar, quando Deus quer buscar, Ele coloca até no leito, mas Ele vai lá, Ele vai na Boca de Fumo, Ele vai na Cracolândia, Ele vai no botequim, Ele vai na esquina, Ele vai na encruzilhada, quando Deus quer. Eu tô sentindo uma graça de Deus aqui. Chorremaia. Tem um varão de autoridade aqui, e o Senhor acabou de me informar: hoje é noite de resgate. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Deus entrou, me curou, e depois falou assim para mim: agora cumpre com a tua palavra. Saí do hospital da Cari, estava tão feliz com tudo que estava acontecendo que eu não esperei nem ninguém me buscar. Eu fui andando do hospital até a minha casa. Cheguei lá, estava lá minha tia, meu tio. Parecia que era combinado. Ninguém sabia que eu tinha recebido alta. Só que esses dois, todos os dias, me convidavam para ir por culto. Aí no exato momento que eu estou chegando, quem está na minha casa? Eles. Eu olhei para ele e falei assim: calma aí, hoje não são vocês que vão me convidar, hoje sou eu que estou me convidando. Comecei a caminhar, comecei a ir para o culto. Fiz um propósito com Deus de todos os domingos estar na igreja. Larguei o crime, larguei as drogas, larguei a bebida, larguei o cigarro, larguei a prostituição e comecei a trabalhar. Deus começou a me abençoar. Com 50 reais eu montei um negócio e Deus prosperou, gente. Mas como Deus prosperou, ninguém entendia nada. Meu pai não entendia nada, minha família, ninguém entendia nada. Eles só olhavam para mim e falavam assim: como que pode? Ninguém vende nada na rua e você tudo que coloca vende. Aí sabe o que eu falava pro meu pai? Sabe por que isso acontece comigo? Ele falou: por quê? Eu falei: porque todos os dias antes de sair de casa, eu olho pro céu e falo assim: papai, vem pro trabalho comigo. O segredo de dar certo é colocar Ele em tudo. Deus honrou. Eu todo bobo, gente, ganhando muito dinheiro na rua. Aí de repente, do nada, eu em casa orando, Deus se manifesta no quarto e uma voz fala assim comigo: já viu? Já conseguiu ver o que o céu tem para você? Eu comecei a chorar, eu falei: sim. Então agora que você já sentiu o gostinho daquilo que o céu tem para você, liga pro 90 e se conserta. Eu levantei do joelho e falei assim: mas como aí, Deus? Como assim se consertar? Ele falou comigo: você deve 14 anos e você tem mais alguns processinhos para poder responder. Eu falei: mas o senhor não está vendo tudo que eu estou fazendo? Larguei tudo, deixei de ser quem eu era. O senhor está mudando a minha vida logo agora. Ele falou:
Meu filho, eu não mandei tu fazer besteira. Você quer ver verdadeiramente o que eu tenho preparado para você? Eu falei sim. Ele falou, liga pro 90 agora e se entrega. Que mistério, hein? Eu entrei em guerra. E eu falei, não vou me entregar. Não vou me entregar. Deus começou a me apertar. Me apertar. Me apertar. Me apertar. Eu entendi que ou eu se entregava e ficava preso na mão de Deus para viver as promessas dele, ou ficava solto nas mãos do diabo. Eu falei, não tem como, não tem jeito. Ele falou, não. Eu falei, então é agora. Peguei o telefone, liguei para o 90 e falei, ó, meu nome é Felipe dos Santos Abreu, eu sou foragido da justiça, estou respondendo por isso, 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 isso. Estou em tal bairro, em tal apartamento, número tal. Pode vir aqui me buscar, quero me entregar. Passou 10 minutos, a viatura parou na porta do apartamento. Meu pai olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu acabei de tomar uma decisão. Ele, que decisão? Eu falei, eu quero ver Deus mudar a minha história. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, mas ele já está mudando. Eu falei, o que ele está fazendo? Ainda não é nada. Diante daquilo que ele vai fazer, é necessário. Meu pai, não. Eu falei, eu vou. Ele, não, eu vou. Desci. Cheguei na porta do apartamento, o porteiro olhou para mim e falou assim, por que tu está fazendo isso, Felipe? Tu é um jovem do bem, você está trabalhando. Eu falei, Deus falou comigo que é necessário. Os PMs olharam para mim e falaram assim, não vamos te levar não. Eu falei, por quê? Porque todo mundo está falando bem de você aqui. Você não precisa fazer isso. Eu falei, eu preciso sim. Porque Deus falou para mim que é necessário. Pode me levar. Porque tem gente que quer viver o sobrenatural. Tem gente que quer ver Deus trabalhar de uma forma sobrenatural, mas não quer pagar o preço. Não quer fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Então olha para esse crente que está falando assim, está entendendo o mistério? Quer viver o extraordinário de Deus? Tenha coragem de tomar uma atitude que ninguém dá. Irmão, tem gente aqui que já foi da vida e sabe como é difícil uma pessoa que vivia a vida tomar uma atitude como essa. Eu não estava devendo 2 anos de cadeia. Eu não estava respondendo um processo, não. Eram 14 anos. Eram 3 processos. Mas eu falei, eu quero ver Deus mudar a minha história. Posso falar uma verdade para vocês? Tem gente que não entende. Olha e diz, veio pela janela, chegou de paraquedas. Que é isso, irmão? Você chegou até aqui porque tu pagou.